Lee Hatch Harrison DBM, mais de 300 escritórios em mais de 60 países, líder global em mobilidade de talentos, 25 anos de Brasil, ajudando a construir histórias de sucesso. Don Stevens, que era o vice-presidente internacional na época, ele resolveu passar aqui pelo Brasil e ele tinha como uma referência, através do nosso sócio americano, a nossa empresa. Essa empresa, ela nasceu por uma absoluta identidade de valores, identidade com a Vic, no sentido dela ter adorado a proposta e a causa da DBM. Nós estamos falando de 1988, o Brasil numa transformação brutal nas relações de trabalho. Em 90, o presidente abre as fronteiras do país para a entrada de capital estrangeiro, o que faz com que toda a estrutura das empresas locais sofram um ajuste para poder competir nesse mercado. E trabalhar num momento tão difícil quanto esse, que era a saída, foi um privilégio, porque eu tenho certeza que eu e todos os consultores que trabalharam comigo naquela época, toda a estrutura que se movimentou para isso, ajudou a dar um tratamento mais digno para essas pessoas. Primeiro, extremamente grato à DBM. Toda a minha história, eu tinha sido financeiro, depois presidente, e a maioria das pessoas em organização tem um olhar para o trabalho, um olhar para a organização, a partir da dinâmica concreta do que a gente vê, dos processos, da estratégia. E o que eu aprendi na DBM é uma metodologia onde, pelo olhar do indivíduo, você interpreta a organização. A economia do mundo, em 2008, estava iniciando a conversa, logo quando eu assumi, uma possibilidade de crise, ainda não era realidade a crise. 6 meses depois que eu assumi, a crise aconteceu de fato, lá fora no exterior, e no Brasil começou a afetar em 2009. E tudo aquilo que as empresas estavam passando, elas tiveram novamente se repensar o que fazer para o novo contexto que estavam vivendo. Operacionalmente aqui foi um desafio a gente garantir pessoas treinadas, pessoas capacitadas para um volume nunca visto antes na história da nossa empresa. O que a DBM tem, que é distintivo, e aí é maravilhoso, que você tem centenas de clientes, centenas de pessoas, contando a história da relação deles com a organização e da história da vida deles, com esse olhar. Então, ao invés de a maioria das empresas que olha para a organização pelo olhar objetivo, você tem indivíduos se relacionando com o trabalho pelo olhar do indivíduo. Eu comecei trabalhando na empresa como um consultor, né? De um consultor eu fui gerir uma unidade de negócio, então eu tive o privilégio de ver a empresa crescer, né? A diversificação dos nossos serviços, né? A nossa evolução, o nosso aprendizado. Então, quando eu olho para mim mesmo e olho para a organização, eu acho que não foi difícil, né, assumir esse contexto hoje. Nestes 25 anos de Brasil, a Lee Hatch Harrison DBM tem ajudado organizações a aumentar a rentabilidade, maximizando o retorno sobre o investimento em desenvolvimento das pessoas. Desenvolveu junto ao Banco do Brasil o projeto de transição de maior envergadura da história da Lee Hatch Harrison DBM Brasil. Foi a primeira experiência com transferência de know-how habilitando profissionais de RH para atuarem como consultores de carreira, com atendimento em todo o Brasil. Desenvolveu o programa de engajamento junto às lideranças da Natura, conduzindo uma reflexão entre indivíduo e organização que resultou na melhoria substancial dos níveis de engajamento na organização. Atuou na construção compartilhada da identidade estratégica, envolvendo toda a liderança do Comitê Olímpico Brasileiro, que constituiu a base para a organização dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Também atuou em conjunto com a Vale, co-criando um programa de recolocação interna que possibilitou aos profissionais dedicados à implementação do ERP da empresa se conectarem novamente ao dia a dia da organização de novas maneiras. A relação vem antes da tarefa. Porque nós temos relação, os negócios existem. Tão bacana você ver um projeto que ficou de pé, né? Que tem gente que acredita, que tem gente que continuou e tem gente que honra os valores que a gente tinha naquela época. Eu acho que isso é um dos grandes legados de toda a história da DBM, é essa qualidade com quem trabalha aqui e o envolvimento de quem trabalha aqui. Eu gosto de usar a metáfora de que o executivo é um piloto de carro de corrida que está numa corrida, né? Ele acelera às vezes um pouco mais e ele corre o risco de derrapar.
Se ele não acelera, ele é ultrapassado, né? O mundo é competitivo. São 25 anos em que a gente entra na pista para salvar os acidentados. Na verdade, a gente colocou um novo jeito de tratar pessoas. A gestão ficou diferente, as lideranças aprenderam a fazer coisas diferentes que o Brasil não tinha, porque o Brasil não demitia. Eu acho que nós fizemos um enorme serviço cidadão para o mercado brasileiro. Trabalhando numa empresa como a Lee Hecht Harrison DBM, né, a gente sempre pensa muito no futuro, mas isso é uma característica nossa. É óbvio que a gente celebra, a gente tenta celebrar todas as conquistas que a gente já fez até agora. A gente não tem tempo para pensar, né? O que é que eu já realizei, o que é que eu construí, se ter orgulhoso disso, porque tem tanto o que fazer ainda, né? Nós queremos ser reconhecidos como a melhor consultoria que trabalha o desenvolvimento humano nos seus diferentes estágios. Lee Hecht Harrison DBM, 25 anos oferecendo soluções de mobilidade de talentos, apoiando indivíduos e organizações.